Olá, eu sou o professor Fabrício Garcia, quero dar a você as boas-vindas a esse segundo vídeo da série Semana do TCC. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu quero convidá-lo a acessar o canal Academia da Oratória, se inscreva, ative a sinetinha para que você possa receber a notificação de novos vídeos e aí você vai entender um pouco mais, assistindo ao primeiro vídeo dessa série Semana do TCC, o assunto sobre o qual eu vou tratar agora neste segundo vídeo. Então, como prometido, nós vamos tratar neste segundo vídeo da série Semana do TCC sobre a sua apresentação visual. Que cores nós vamos utilizar nos slides, o tipo de texto e os tipos de imagem a serem também colocados para que a apresentação fique com uma aparência extremamente profissional. Vamos lá então? Quero te mostrar então, nesse conjunto de slides, a apresentação visual do trabalho, medidas muito práticas e muito simples que você pode usar imediatamente no seu trabalho, após você assistir essa apresentação. Você pode imediatamente começar a construir os seus slides, ok? Me acompanha. Então, a primeira coisa, que cores a gente vai utilizar na construção do slide? Eu uso uma regra muito simples, chamada regra do contraste. Eu quero te mostrar aqui agora o que vem a ser a regra do contraste. Olha só, esse pequeno quadro simula como se fosse um pequeno slide. Então, se o fundo do seu slide for escuro, você vai usar um texto numa cor clara. Em contrapartida, se o fundo do seu slide for claro, você vai usar um texto na cor escura. É o que a gente chama de regra do contraste. Ou seja, o texto tem que estar legível de acordo com o tipo de fundo, a cor de fundo que você coloca no seu slide. Então, essas duas maneiras que eu acabei de mostrar são maneiras adequadas de compor as cores de um slide. Agora, olha só isso aqui. Observe esse quadro que está simulando o slide também. Ele tem um fundo claro e tem um texto na cor cinza clara. Ou seja, são duas cores concorrentes nesse slide. Então, se você tiver algumas pessoas sentadas no fundo da sala, essas pessoas vão ter dificuldade de ler o que está escrito nesse slide. Agora, olha esse outro exemplo. Uma cor escura, com um texto também na cor escura. Violeta, o fundo, e o texto azul. Olha também como são cores concorrentes. Se você se afastar um pouquinho da tela do seu computador, ou da tela do seu celular, depende de onde você está vendo esse vídeo, você vai poder notar que fica difícil de você distinguir o texto nesse fundo escuro, porque o texto também está escuro. Então essas duas formas que eu acabei de mostrar são formas que não são adequadas para a composição do seu slide. Essa é a chamada regra do contraste. E com relação ao texto, que tipo de texto eu devo utilizar nos meus slides? Bom, para isso eu uso uma regra também muito simples, chamada regra da leitura instantânea. Como é que ela funciona? Eu vou te mostrar aqui. Eu tenho que bater o olho no slide e eu tenho que, em menos de 2 segundos, ler cada palavra em separado. Então, se eu consigo fazer isso, o texto está legível. Você veja aqui que eu usei uma fonte chamada Arial Narrow. É uma fonte sem serifa. Eu vou explicar quando eu mostrar a fonte com serifa para você entender o que é uma fonte sem serifa e uma fonte com serifa. Eu utilizei, então, uma palavra com as letras todas maiúsculas e uma palavra com as letras a palavra capitulada, ou seja, a primeira letra da palavra está em maiúscula, as outras todas em minúscula. Olha só um outro exemplo, utilizando a regra do contraste do slide anterior. Fundo escuro, fonte clara, eu usei aqui uma fonte Arial Black. É uma fonte simples e ela, pelo fato de não ter serifa, ela é rapidamente identificada a palavra que eu utilizo com esse tipo de fonte. Nesse caso, essas duas fontes são indicadas para a composição de slide. Agora veja esse outro exemplo aqui. Essa é uma fonte cursiva que a pessoa utilizou, e já utilizou mesmo, eu já vi utilizar essa fonte, para a composição de slide. Fica muito difícil a pessoa, em menos de 2 segundos, identificar as palavras em separado. E isso é muito ruim para a sua apresentação. Vou explicar por quê. Porque se a pessoa demora mais de 2 segundos para decodificar as palavras em separado, as palavras que estão escritas, ela perde a conexão com aquilo que você está falando.
Perdendo a conexão com o que você está falando, ela perde informações importantes ao ficar tentando decodificar o texto que está escrito no slide. Olha esse outro exemplo. Nós temos aqui uma fonte que não é tão difícil de ser lida, mas essa é uma fonte chamada com serifa. Aqui eu usei a fonte Times New Roman. É uma fonte clássica, que é muito utilizada em trabalhos de monografia. Mas eu te digo, por experiência, já de muitas apresentações, de ter participado de várias bancas de TCC, é uma fonte que, dependendo como ela é utilizada, é difícil a leitura. Ela se torna de uma decodificação um pouco mais dificultada. E se isso acontece, a pessoa vai perder conexão com o que você está apresentando. Então veja, essa é uma fonte com serifa. O que é a serifa? As serifas são esses prolongamentos rebuscados nas hastes de algumas letras de uma determinada fonte. Então você veja a diferença dessa para esta fonte e para essa fonte aqui. Ela tem as extremidades retas. E quando eu tenho as fontes com as extremidades retas, é mais fácil ao olho humano identificar a palavra. Mais rapidamente ela é decodificada. Então não é que não possa ser utilizado, não é recomendável utilizar esse tipo de fonte. A não ser que você queira utilizar as fontes com serifa nos títulos. Por quê? Porque o título está grande, a fonte que eu recomendo a utilização de título é tamanho 30 até o tamanho 60. Não utilize fontes superiores ao tamanho 60, porque senão vai ficar muito grande no seu slide. Mas então eu posso utilizar a fonte com serifa no título do meu slide. Mas nos subtítulos e nos tópicos que eu vou apresentar não é recomendável. E eu não recomendo que se utilize em momento nenhum. Então, aqui eu estou mostrando aquilo que é recomendável utilizar e aquilo que não é recomendável utilizar. Nesse caso aqui, não é nem recomendável, ela não é possível de ser utilizada. E com relação à quantidade? Que quantidade de texto eu devo utilizar nos slides? Bom, para isso eu uso a chamada regra do menos é mais. O que ela diz? Essa regra vai me dizer o seguinte, que quem tem que apresentar, quem tem que fazer a apresentação do tema do trabalho sou eu e não o meu slide. O meu slide vai ser um guia, vai ser uma espécie de anotação para mim e para a minha audiência daquilo que eu estou falando. Então, veja, eu utilizei um exemplo aqui da biologia. Então, se eu fosse fazer um slide sobre partes de uma planta, então, eu coloquei um título, partes da planta, e eu coloquei os tópicos listados, raiz, caule, folhas, flores e frutos. E eu aqui vou falar sobre cada um desses tópicos, e não o slide que vai ficar falando sobre cada um deles e eu apenas lendo. E eu ainda, para elucidar melhor, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma imagem nesse slide. Então você veja aqui, ele fica um slide limpo e fica um slide elucidativo. Vou te dar um outro exemplo agora. Olha só esse slide. Falando da mesma coisa, só que agora, olha só, simulando uma pessoa que é prolixa, que gosta muito de falar e gosta muito de escrever, muito texto, muita informação, ela escreveria dessa forma. Ao invés de escrever partes da planta, ela escreveria elementos gerais constitutivos das plantas. Ficou com um título muito grande, não havia necessidade disso. E aqui, nos tópicos que foram listados, raiz, caule, folhas, flores e frutos, ela ainda coloca as funções de cada uma dessas partes da planta. Não haveria necessidade de colocar isso aqui. Ela poderia ter para si essa explicação, a função de cada uma dessas partes, e aí ela faz a explicação. E não colocar um slide recheado de informações, porque o que acontece na prática é que a audiência não vai ler todo o slide. Ou ela presta atenção em você, ou ela vai ler o slide. Então aqui eu estou mostrando para você o que é adequado de realizar e aquilo que não é adequado realizar com relação à quantidade de texto nos slides. E sobre imagem, o que a gente pode falar? Que tipo de imagem eu devo utilizar ou eu posso utilizar na composição do meu slide? A gente usa uma regrinha que eu nomeio como regra do emoji. A pronúncia correta é essa mesmo, tá?
Emoji. Quem inventou os emojis foi um japonês chamado Shigetaka Kurita, na década de 90. E os símbolos que nós conhecemos como emojis, eles têm uma função, rapidamente mostrar para a pessoa um sentimento, uma emoção que está sendo colocada, que está sendo ali expressa naquele momento. Então, o que essa regra do emoji vai dizer para nós com relação à composição do slide? Então, estou retomando o slide anterior para falar sobre a imagem. Então, a gente pode utilizar dois tipos de imagem. A primeira delas é o que a gente chama de imagem flutuante. O que é uma imagem flutuante? É uma imagem que ela toma uma parte do slide, mas ela está dentro do slide. Ela não está separada do slide, ela não tem um campo específico separado para isso. E a gente chama isso de imagem flutuante. Então essa é uma forma que normalmente e classicamente nós utilizamos nos slides para fazer inferência ao texto que eu utilizo no slide. Ele vai elucidar a imagem, então, ela vai elucidar o texto. Existe uma expressão criada por Confúcio, que é a seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa expressão foi criada por Confúcio, um filósofo chinês. Então essa é uma forma adequada, no caso da imagem flutuante, da gente utilizar no nosso slide. Existe uma outra possibilidade de utilização de imagem, que é o que a gente chama de imagem em frame, num quadro. Ou seja, ela vai separar literalmente uma parte do slide, ela vai tomar literalmente uma parte grande do slide, estando separada da parte textual. Vou mostrar para você agora. Olha só. Mas só tem um problema nesse slide. Não porque a pessoa utilizou o frame. Ela pode utilizar assim, ela pode separar o slide em duas partes, utilizando uma imagem e uma parte textual. Mas aqui teve um problema. A imagem, ela não é elucidativa daquilo que se quer dizer, daquilo que se quer comunicar. Essa imagem que a pessoa utilizou está mostrando uma floresta. Poderia, então, mostrar uma outra coisa, poderia mostrar uma imagem de uma árvore que mostrasse as partes constitutivas, a raiz, o caule, as flores, as folhas, as flores, os frutos, e não simplesmente uma floresta. O fato de ter utilizado o frame, então, não foi o erro, quero frisar isso. Pode-se utilizar a imagem em frame, ou seja, tomando uma parte da página do seu slide. Porém, essa imagem, ela tem que comunicar, ela tem que ter coerência com aquilo que está escrito no seu slide. Assim como um emoji. Quando uma pessoa coloca um determinado emoji, eu já sei o que ela quer dizer. Eu já sei qual é o sentimento que ela quer expressar com aquele emoji quando a gente está digitando no WhatsApp. É rápido a identificação. Nesse caso aqui, ela utilizou uma imagem que é pertinente ao tema, planta, só que essa imagem não tem uma coerência direta com o texto que está escrito. Então, nesse formato, esse frame, essa imagem em frame foi mal utilizada. Bem, então nós finalizamos essa pequena apresentação que trata da apresentação visual do trabalho. São dicas rápidas e práticas que você pode começar, então, a compor seus slides agora mesmo, nesse momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço a você que dê um like aqui embaixo. Para você não custa nada, mas para mim é muita coisa. Compartilhe com seus amigos. E quero pedir a você também que deixe abaixo o seu comentário sobre esse vídeo. E se quiser colocar uma dúvida, se quiser colocar também uma sugestão do que eu posso e devo abordar em vídeos posteriores com relação à apresentação visual de trabalho, por favor, fique à vontade. E no próximo vídeo dessa série, o último vídeo dessa série, nós vamos tratar da linguagem corporal na sua apresentação oral, ok? Muito obrigado, um grande abraço e eu desejo sucesso a você. When she was just a girl, she expected the world.